Bom dia, eu sou Catarine e trago para vocês as principais notícias do mercado financeiro para hoje, terça-feira, 11 de fevereiro. Falando sobre como que foi o último pregão. O Ibovespa recuperou parte das perdas da última sexta-feira e iniciou a semana com um tom positivo, fechando esta segunda-feira com alta de 0,76% aos 125.571 pontos. O setor de commodities foi um dos principais impulsionadores do índice, com notícias positivas sobre o índice da inflação na China, que animou as ações do segmento e das ações cíclicas. Já aqui no cenário doméstico, os investidores reduziram a cautela após a Casa Civil negar que estavam estudando reajuste no valor do Bolsa Família, e o Ministério da Fazenda também descartou que o governo Lula estivesse considerando aumentar o benefício. Então isso ajudou a reverter as perdas do Ibovespa. Já o dólar encerrou o dia com uma queda de 0,13%, cotado a R$ 5,78. A moeda foi ajudada pela recuperação das commodities, que ganharam força com os dados da inflação da China, já que esses dados sugeriram uma possível recuperação da economia local. A temporada de balanços do setor bancário já está em sua reta final, porém ontem foi a vez do BTG Pactual divulgar os números do quarto trimestre de 2024. O banco reportou um lucro líquido ajustado 15% maior em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, as ações BPAC 11 caíram cerca de 2% no pregão. Já a Cogna e a Gerdau figuraram as maiores altas. A Cogna foi impulsionada por uma elevação positiva. No caso, ela recebeu uma recomendação positiva de compra, enquanto a Gerdau subiu devido à percepção de que a empresa pode se beneficiar da taxação de 25% sobre aço e alumínio, já que ela possui operações nos Estados Unidos. A Petrobras e a Vale também fecharam em alta, acompanhando esse bom desempenho das commodities. Por fim, na ponta negativa, a Azul foi a maior queda do dia, pressionada pelo avanço do petróleo e do dólar no exterior. Vamos agora falar sobre a agenda do dia. Hoje promete ser um dia muito agitado com indicadores importantes, como hoje, aqui no Brasil, a gente vai ter o IPCA de janeiro. O mercado espera uma desaceleração na economia e nós temos projeções que apontam para uma alta de 0,14% no mês e um acumulado de 4,57% em 12 meses. Esse alívio pontual deve ser impulsionado principalmente pelo bônus de Itaipu, que trouxe um desconto temporário nas tarifas de energia elétrica no primeiro mês do ano. No entanto, essa queda não reflete uma melhora estrutural, já que a tendência para 2025 continua apontando para uma piora da inflação. Segundo o Boletim Focus que saiu ontem, os economistas ajustaram suas projeções do IPCA de 2025 para 5,58% ao ano. Se esse cenário se confirmar, a meta de inflação, que é 3%, será novamente ultrapassada, como ocorreu no ano passado, que o IPCA fechou 4,83, acima do teto da meta, que é 4,5. Apesar do alívio em janeiro, dois grupos de produtos e serviços chamam ainda atenção pelo seu peso no IPCA, que é o de alimentos, que a gente sabe, vê nos mercados, continua pressionando, e também o setor de transportes, que por mais que o reajuste do diesel não traga impacto integral em janeiro, ele vai seguir pressionado pelos reajustes de tarifas em algumas capitais. No âmbito político, Haddad vai se reunir hoje com o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, e na sequência ele se encontra com Lula para discutir o orçamento de 2025. Já nos Estados Unidos, o Donald Trump confirmou ontem à noite a taxação de 25% sobre as tarifas de importação de aço e alumínio, medida que começa a valer em 4 de março e cancela isenções e cotas para grandes fornecedores como o Canadá, México e inclusive o Brasil.
sendo que o Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, então será diretamente impactado. Entre hoje e amanhã, Trump deve anunciar tarifas de reciprocidade, citando países que tiram vantagem dos Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, impõe uma tarifa média de 11% sobre produtos americanos contra 12% dos Estados Unidos. Então, o Brasil está na mira. Embora Trump tenha afirmado que não haverá isenções, ele concordou em estudar a possibilidade de isentar a Austrália após uma conversa com o primeiro-ministro Anthony Albanese. Mas o foco também vai ser muito Jerome Powell, presidente do Fed, que fará o seu depoimento semestral sobre política monetária no Senado americano. Essa vai ser a primeira sabatina desde o início do mandato de Trump. Há preocupações de que as medidas do republicano reaqueçam a inflação, o que impacta diretamente a economia e o trabalho do Fed, porém Powell deve evitar comentar diretamente o impacto das tarifas, focando em um discurso sobre economia forte e juros estáveis. Isso é o que diz o Bloomberg Economics. Na Europa, as bolsas operam estáveis após fecharem em máxima recorde ontem. Os mercados avaliam os riscos de uma guerra comercial após esse anúncio do Trump sobre o aumento das tarifas, sem exceções ou isenções, e também sobre a reciprocidade sobre todos os países que impuserem impostos sobre os produtos dos Estados Unidos. O setor de siderurgia é o que sente a medida e também o mercado vai acompanhar o depoimento semestral do Powell no Congresso. Vamos lembrar que a União Europeia afirmou que responderá a qualquer tarifa imposta pelos Estados Unidos. Por fim, falando do mercado asiático, na Ásia, os principais índices de ações fecharam sem uma direção única nesta terça-feira, reagindo à confirmação das tarifas dos Estados Unidos sobre as importações de aço e de alumínio. Na China continental, as bolsas ficaram no vermelho, pressionadas pelos setores de consumo e o setor imobiliário. No Japão, mercado fechado por causa do feriado local e assim, o aumento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, com tarifas impostas por ambos os países, elevou o receio de uma guerra comercial prolongada. E como não tem sinais de negociação para a reversão das medidas, isso gera ainda mais incerteza e também cautela. Falando um pouco agora sobre o cenário de commodities, o preço do petróleo opera em alta pela terceira sessão consecutiva, impulsionada por preocupações com a possível interrupção do cessar-fogo na faixa de Gaza. Temos também um sinal de restrição na oferta global e a redução da produção russa. Por outro lado, as cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, assim como metais industriais, como o cobre, que recuam pressionados pelo aumento das tensões comerciais e pela incerteza sobre a demanda global. Bom, eu desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios.